Então vamos lá, turma. A gente tem na sequência, para concluir essa parte do material, então, em outras palavras, da onde nós paramos, os filósofos iluministas concordavam que o ser humano seria livre para seguir determinações da própria razão e da própria consciência, que as guia a ação de cada indivíduo. Então, o iluminismo defendia a liberdade, a autonomia de qualquer campo de atuação humana. E aí a gente pode, então, atrelar uma quarta característica do movimento iluminista, que era o chamado engajamento, quando esse ser humano, esse indivíduo livre, ele segue aí as suas ideias, segue aí o seu pensamento, ele não fica em casa, ele quer então influenciar outros, ele quer, de uma certa forma, espalhar aí suas ideias, levar as suas ideias a outro, então não sendo um pensamento só seu, mas também sendo um pensamento ligado a outros, compartilhado com outros. Então vamos lá associar uma quarta característica do pensamento iluminista, que a gente pode então chamar aí de engajamento. A quarta característica lembre-se que a gente está olhando para o iluminismo com o olhar da filosofia. A quarta característica iluminista seria então o engajamento. O engajamento é justamente de não ter para si, somente para si, as ideias e você difundi-la e propagá-la. Igualdade, liberdade na busca por autonomia, partezinha que nós vamos, depois a gente terá aí um outro vídeo falando sobre os filósofos, eu vou até o enciclopedismo e teremos então o outro material que vocês receberão. Então a igualdade e liberdade, porque o principal lema do movimento iluminista vai ser igualdade, liberdade e fraternidade, ou seja, igualdade a todos, liberdade de direitos e fraternidade, dando a entender que esses direitos são de todos universais. O principal lema, igualdade, você vê muito isso em história, igualdade, liberdade e fraternidade. Principal lema aí da Revolução Francesa, grande revolução que marcou a história da Idade Moderna, marcando até cronologicamente na história o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. A revolução, a transição, né? Não é fim, não houve fim, ruptura, houve uma transição de um período para o outro. Então, o entendimento de que a razão ela é universal, é de todos os seres humanos possuem razão, essa é a lógica, está presente então em cada indivíduo e implica então a ideia de igualdade jurídica e autônoma, ou seja, sendo a ideia de que os direitos são iguais a todos, independente de cor, de raça, de etnia, é um direito do indivíduo humano, do ser. Então segue-se a noção de igualdade, de todos são iguais perante as leis. Já existia a ideia de autonomia, indica que independente da situação social, cargo, função, todo indivíduo é capaz de usar a razão, pensar por si, conhecer o mundo, interferir na sua realidade, em que ele vive, a sua maneira. E isso foi muito possível, o movimento possibilitou depois, posteriormente, sabemos que foi um grande contribuidor aí para o surgimento do que se chama aí dos direitos humanos, para a construção ali da Declaração dos Direitos Humanos. E esta declaração ela é universal, é igual para todos. A Declaração dos Direitos Humanos ali em 1793 tinha ali como características básicas o reconhecimento dessa liberdade, dessa igualdade para todos, de que todos somos iguais, independente de raça, de cor,
tanto que ela foi principalmente importantíssima no processo de fim da escravidão, da escravização de povos, atuou no movimento, teve uma influência tremenda aqui no Brasil, no nosso processo de independência, na abolição da escravatura, teve muita influência na Revolução das 13 colônias, no processo de independência das 13 colônias norte-americanas. Então, temos aí a grande contribuição desse movimento no resultado promovido por ela, a Revolução Francesa, e nas consequências que foi ali, então, a Declaração dos Direitos Humanos, que, de uma certa forma, constitui e contribui para muitas constituições que foram elaboradas e que surgiram nesses países recém-independentes, nessas conquistas pós-revoluções que vocês aprenderam na história. Então, além disso, as correntes filosóficas, as correntes iluministas, não deixando de atrelar aí a filosofia, teve então como principal defesa a igualdade da autonomia do ser humano. Os iluministas então defendiam também a liberdade de tolerância religiosa, o direito de cada indivíduo de possuir, de poder praticar uma liberdade religiosa e não ser então perseguido esse grupo social por nenhuma forma de Estado. Vocês viram que isso aconteceu ali na Inglaterra, no processo de Revolução Inglesa, tendo iniciado essa revolução com o interesse da classe burguesa, mas estando atrelado também ao cunho religioso, da possibilidade de possuir aí uma maior liberdade religiosa. Lembre-se que quando a gente estuda a Revolução Inglesa, você vê as mudanças ali que o antigo regime passará, e as primeiras das grandes revoluções vai estar atrelada à Inglaterra, e 100 anos depois na França. E no caso da Inglaterra esteve muito ligado principalmente a Revolução Burguesa, a essa liberdade religiosa, que naquele contexto da história esteve ali em divergência, porque dentro da Inglaterra se praticavam ali diversas religiões, anglicana, puritana, complicadíssimo, católica, que foi complicadíssimo ali para quem estava no poder e quem tinha que se subordinar a quem estava no poder, e a intolerância de quem era rei para com essas religiões diferentes, ou seja, para quem professava uma religião diferente dele, do rei. Então, nesse caso, os ideais iluministas estiveram também ligados a essa questão da tolerância religiosa. Então, afirma-se ao mesmo tempo, em relação à liberdade política, então não só religiosa, social, mas liberdade política. Cada indivíduo tem o direito de tomar essa ou qualquer outra posição política de acordo aí com a sua consciência e não ser reprimido. Então, a liberdade de você apoiar quem você quiser, isso é possível porque você é um cidadão livre e possível de escolhas. Então, tenhamos mais tolerância, usemos a razão, vamos fazer essa razão progredir, vamos nos engajar para espalhar aí as nossas ideias, mas tendo aí, né, de uma certa forma, tolerância para a opinião divergente do outro. Lembremos aí do Voltaire sobre respeitar a opinião do outro, tá certo? Além dele, outros filósofos vão ser muito importantes para essas ideias, botar em prática essas lutas do movimento iluminista. E aí você tem, então, o enciclopedismo, que foi um marco muito importante para o movimento iluminista, porque foi ali, então, a publicação. O que se entende por enciclopedismo? Um conjunto de obras que foram reunidas em um único material. Produziu-se, então, ali a famosa enciclopédia, onde você tem várias obras publicadas em um único material. No caso, ali, as primeiras foram a junção ali de 33 grandes e importantes obras de filósofos anteriores, e então ficou denominada a junção dessas obras, desses volumes aí, de enciclopedismo.
que significa aí ensino circular, porque estava reunida, agregada ali várias áreas do conhecimento, do ensino. Pretendia-se, então, reunir e resumir os principais conhecimentos da época, seja científico ou filosófico. O enciclopedismo, então, organizou-se ali várias obras de vários pensadores franceses, como o Diderot, o D'Alembert. A obra também contou com a colaboração de muitos autores, os quais ficaram conhecidos como enciclopedistas, e aí a gente tem grandes pensadores como Buffon, Montesquieu, Dugas, Condé, Voltaire, Rubeck, Rousseau, são nomes ingleses e franceses, então a pronúncia é assim mesmo, é maluca, tá, gente? Então a enciclopédia exerceu grande influência sobre o pensamento da época, constituindo-se também como importante vitrine do pensamento político burguês. Em linhas gerais, os artigos caracterizavam-se então por um espírito crítico, muitas das vezes irônico, defendendo ali um racionalismo independente do Estado em relação à Igreja, na confiança do progresso humano, pautado então nas realizações científicas e teológicas. A capa da primeira enciclopédia, tá, gente? Do primeiro montante aí, da primeira junção aí de várias obras, de vários pensadores. E aí o enciclopedismo foi então, portanto, uma expressão essencial do espírito iluminista, de sua multiplicidade de doutrinas, fundamentando então a sua aversão aos grandes sistemas filosóficos, contribuindo então construídos anteriormente pelo pensamento antigo e constituído aí por pensadores Descartes ou Spinoza. A gente falará então dos pensadores iluministas, Montesquieu, Voltaire, no nosso próximo vídeo. Lembrando que a enciclopédia a gente tem acesso a ela até hoje, claro que sofreu reformulações, mas os dois personagens principais aí da enciclopédia foram Diderot e foram D'Alembert, que traduziram textos, que reuniram esses vários textos, que de uma certa forma ali reuniu ali algumas críticas até a obras anteriores, então marcou ali um novo progresso, um novo pensar, uma nova ideia atrelada ali ao movimento iluminista, diferente do que até anteriormente havia sido pensado. Então, eu espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo a gente falará desses principais pensadores que são tão significativos e tiveram aí grande importância fazendo uma interpretação desse mundo político, social, econômico que o movimento iluminista contribuirá para mudar completamente. Um beijo e fiquem com Deus.